Talvez isto não se aplique a você, mas seria muito bom se pudesse compreender estes conceitos. Estamos hoje com um material, olha, fascinante e, vamos combinar, bem provocador. É As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, um ensaio do historiador italiano Carlo M. Cipolla. E é curioso, né? Foi escrito em inglês, lá em 1976, e a primeira publicação foi super, assim, restrita, quase secreta, por um selo chamado Mad Millers. Parece até que o Cipolla, ele resistiu um bocado para liberar traduções, achava que podia perder a essência, sabe? E só para situar, né, o Cipolla não era um palpiteiro qualquer. A gente está falando de um historiador da economia renomado, professor em Berkeley, membro da comissão Fulbright, ganhou o prêmio Balzan, enfim, uma cabeça pensante reconhecida que resolveu usar o seu rigor num tema bem inesperado, a estupidez humana. Exatamente. E o nosso objetivo aqui hoje é explorar essa visão do Cipolla. Ele tem um jeito de escrever que mistura seriedade com humor ácido, né? Ele trata a estupidez não como piada, mas como uma força real, poderosa e, principalmente, subestimada nos assuntos humanos. Ele mesmo diz logo no começo que não quer ser cínico. É mais um esforço para, detectar, entender e, quem sabe, neutralizar essa força que atrapalha o bem-estar, a felicidade. Aliás, a nota do editor original, que dizem ser o próprio Cipolla com outro nome, era bem direta. O livro era para quem precisa lidar com gente estúpida no dia a dia. E a ideia central é forte. Para ele, estupidez não é só não ser inteligente ou ser ignorante. É outra coisa. Uma categoria separada, com leis próprias. Quase uma força da natureza mesmo. Ok, então vamos tentar entender isso melhor. Começando pela primeira lei fundamental dele. A primeira lei diz o seguinte: todo mundo subestima, sempre e inevitavelmente, o número de indivíduos estúpidos em circulação. Olha, confesso que a primeira reação é pensar, tá, isso parece meio óbvio, talvez um pouco indelicado falar assim, né? Mas o argumento dele vai mais fundo. Ele fala daquela surpresa que a gente sempre tem, pessoas que pareciam racionais, inteligentes, e de repente, pá, uma atitude totalmente estúpida. Ou então, como ele descreve, aquela perturbação diária, sabe? Quase rotineira, causada por gente estúpida que aparece do nada nos piores momentos. Ele até usa um símbolo, o sigma, né? O ômega, para falar da proporção de estúpidos. Mas já avisa, qualquer número que passar pela cabeça, provavelmente ainda é pouco. E essa subestimação constante, segundo ele, não é algo bobo, não. Ela meio que prepara o terreno para a gente entender que a estupidez está em todo lugar. Muito mais do que a gente gostaria de admitir. É quase como se ele dissesse, olha, se preparem porque essa força está aí, espalhada, e vocês vão continuar sendo surpreendidos por ela, não importa o quanto achem que já viram de tudo. Isso conecta direto com aquela sensação que a gente tem às vezes, né? Mas de onde saiu essa pessoa? No trabalho, no trânsito, na vida? O que leva direto para a segunda lei. E é essa sim, é de cair o queixo. A probabilidade de determinada pessoa ser estúpida independe de qualquer outra característica dessa pessoa. Aqui o Cipolla desafia mesmo o senso comum. Ele meio que joga fora as explicações só sociais, culturais, e diz que a estupidez é algo inato. É da natureza, como ser ruivo ou ter tipo sanguíneo A ou B. A frase dele é taxativa. Um homem estúpido nasce um homem estúpido por obra da providência. Bem direto. Mas a parte que realmente choca é a ideia da constância dessa proporção sigma. Ele defende que ela é igualzinha em qualquer grupo humano que você analisar. Não importa classe social, educação, gênero, raça, país, nada disso muda a fração sigma. Ele até conta que fez estudos em universidades, comparando faxineiros, pessoal do administrativo, alunos, professores, e a proporção sigma era a mesma. E o golpe final, que ele usa quase como prova, levou a análise para os mais inteligentes, para os ganhadores do Prêmio Nobel, e o que ele achou?
a mesma fração sigma. Impressionante essa constância. É uma ideia que, nossa, abala muitas das nossas certezas, né? Aquela coisa de achar que status, educação, que isso está diretamente ligado à racionalidade das ações. Se o Cipolla tiver certo, não adianta tentar fugir, mudar de círculo social, ir para a alta sociedade, ou para uma tribo isolada, ou para um mosteiro. A proporção sigma vai estar lá. Isso se conecta com a primeira lei, né? A surpresa é constante porque, no fundo, diploma, cargo, conta bancária, nada disso é garantia contra a estupidez. Para o Cipolla, era quase uma prova dos poderes supremos da natureza, sabe? Mantendo certas frequências ali, um mistério da biologia ou da estatística humana, sei lá. Tá, entendi essa parte da subestimação e da constância. É chocante. Mas como ele define quem é estúpido na prática? O que separa a estupidez de um erro comum ou de falta de sorte? Ele dá uma ferramenta para isso, né? Exato. É aí que entra o famoso gráfico dele. Uma ferramenta visual para analisar isso. Imagina um gráfico simples de dois eixos, x e y, se cruzando no ponto zero, que ele chama de O. O eixo horizontal, x, mede o benefício ou prejuízo que uma pessoa, vamos chamar de tom, como ele faz tira, de uma ação. Se o tom ganha, é para a direita do O. Se perde, para a esquerda. O eixo vertical, o y, mede o que acontece com a outra pessoa afetada pela ação do tom ou Dick. Se o Dick ganha, é para cima do O. Se perde, para baixo. E tem uma regra fundamental que ele bate na tecla, né? Para avaliar o resultado para o Dick no eixo Y, tem que ser pela perspectiva do Dick, não pela do Tom. Isso é crucial. Ele até dá o exemplo do soco. O Tom dá um soco no Dick. Mesmo que o Tom, por algum motivo estranho, sinta prazer com isso e um ganho para ele no eixo X, para saber se o Dick teve ganho ou perda no eixo Y, só vale a percepção do próprio Dick. Parece óbvio, mas ele insiste que esquecer isso distorce tudo. E com base nesse esquema, o Cipolla define 4 tipos básicos de comportamento, cada um num quadrante do gráfico. Primeiro, os vulneráveis, V, ficam no quadrante superior esquerdo. São aqueles que agem e acabam tendo prejuízo, X negativo, mas geram um benefício para o outro, Y positivo. Depois, os inteligentes, I, quadrante superior direito. As ações deles geram ganhos para eles mesmos, X positivo, e também para os outros, Y positivo. É o ganha-ganha. Aí vem os bandidos, B, quadrante inferior direito. Agem para ter ganho próprio, X positivo, mas causam prejuízo para os outros, Y negativo. E finalmente os estúpidos, E. Aqui está o foco dele. Ocupam um quadrante inferior esquerdo, incluindo a parte de baixo do eixo Y. São os que causam prejuízo aos outros, Y negativo, sem ganhar nada com isso, X zero ou até negativo. Essa definição do gráfico leva direto para a terceira lei fundamental, que ele chama de lei de ouro. Uma pessoa estúpida é uma pessoa que provoca perdas para outra pessoa ou um grupo de pessoas, enquanto não obtém nenhum ganho para si mesma. E possivelmente incorre em perdas. E o Cipolla destaca uma coisa aqui, a dificuldade que nós, pessoas racionais, temos de entender, de conceber esse tipo de comportamento. Por que alguém faria mal a outro sem ganhar nada, talvez até se prejudicando junto? Ele argumenta que é justamente por isso, por essa dificuldade de entender, que a gente fica tão vulnerável. Quando alguém nos prejudica, tira nosso tempo, dinheiro, paciência, e a gente olha e pensa, mas o que essa pessoa ganhou com isso? E a resposta é nada. A gente fica procurando uma lógica que não existe. A resposta do Cipolla é brutal. Não tem motivo racional. A pessoa age assim porque é estúpida. Ele escreve algo como, ninguém sabe, entende, nem consegue explicar por que essa criatura irritante faz o que faz. Exato. A essência da estupidez para ele está nessa irracionalidade do dano. Não é só um erro de cálculo, tipo, a pessoa queria ganhar e não conseguiu. Não, é fazer mal ao outro sem ter um benefício claro para si. Ou pior, às vezes até se prejudicando também. É essa desconexão total entre ação e um autointeresse que a gente possa chamar de racional. Isso é o que define o estúpido no modelo dele. E ele continua a análise falando sobre consistência. Ele diz que a maioria de nós varia, né? Uma hora a gente age de forma inteligente, outra hora é vulnerável, talvez até meio bandido às vezes,
Mas as pessoas estúpidas, segundo ele, são diferentes. Elas mostram uma consistência notável em agir estupidamente. Ele também detalha um pouco mais os bandidos. Teria o bandido perfeito, aquele que o ganho dele é igual à perda do outro. Uma transferência pura, sem criar nem destruir valor para a sociedade como um todo. Mas ele acha que a maioria não é assim. Teria os bandidos com inteligência, que conseguem ganhar mais do que o prejuízo que causam. E os bandidos com estupidez, que ganham menos do que o prejuízo que causam. E para ele, a maioria dos bandidos se encaixa aqui, nesse último grupo. Meio ineficiente até para a maldade. E aí ele contrasta isso com a distribuição dos estúpidos no gráfico. Eles estariam concentrados ali, massivamente ao longo do eixo Y negativo, ou seja, causando perda para os outros com ganho zero para si. E também naquela área à esquerda do eixo Y, os que ele chama de superestúpidos. Aqueles que conseguem a proeza de prejudicar os outros e a si mesmos ao mesmo tempo. É nesse ponto que ele desenvolve a ideia do poder da estupidez, motivo pelo qual ele acha que são tão perigosos. Primeiro, imprevisibilidade. Como as ações deles não seguem uma lógica de custo-benefício, é impossível para a gente que pensa racionalmente, seja inteligente ou bandido, prever o ataque. Quando? Como? Por quê? Não tem padrão. Segundo, a defesa fica muito difícil. Como você se defende de algo que não tem uma estrutura racional por trás? É daí que vem aquela citação famosa de Schiller que ele usa. Contra a estupidez, os próprios deuses lutam em vão. Essa mistura de dano sem motivo e imprevisibilidade total leva direto para a quarta lei fundamental. E essa é forte. Pessoas não estúpidas sempre subestimam o poder de causar danos dos indivíduos estúpidos. E, em particular, ele continua. Pessoas não estúpidas se esquecem constantemente de que em todo momento e lugar e sob qualquer circunstância, lidar ou se associar com pessoas estúpidas resulta infalivelmente em um erro altamente custoso. É quase uma ironia, né? Uma armadilha da própria razão. Pessoas inteligentes e até mesmo os bandidos, por pensarem de forma lógica, acabam menosprezando o estúpido. Acham que podem controlar, ignorar. E o Cipolla faz um alerta bem sério. Nem tente manipular uma pessoa estúpida. A irracionalidade dela vai garantir que o tiro saia pela culatra e quem tentou a esperteza acaba, nas palavras dele, pulverizado. E essa subestimação crônica não é só um probleminha individual, na visão dele. É um fator histórico com consequências gigantescas. Cipolla argumenta que essa nossa falha coletiva em reconhecer e nos proteger direito da estupidez gerou perdas incalculáveis para a humanidade. Justamente porque, como ele definiu lá na terceira lei, a ação estúpida é irracional, imprevisível. Nossas defesas racionais não dão conta. A subestimação abre a porta para o estrago, vez após vez. O que nos leva, finalmente, à quinta lei fundamental e à aplicação disso tudo num nível mais amplo social. A quinta lei é talvez a mais famosa, a mais impactante. Uma pessoa estúpida é o tipo mais perigoso de pessoa. E tem o corolário direto. Uma pessoa estúpida é mais perigosa do que um bandido. Isso à primeira vista soa estranho, né? Como alguém que não age por maldade planejada pode ser pior que um bandido. A explicação do Cipolla está no impacto líquido para a sociedade. Pensa no bandido perfeito do modelo dele. Ele só transfere riqueza ou bem-estar. Ele ganha, o outro perde, mas o total na sociedade fica igual. Uma sociedade só de bandidos perfeitos seria, claro, horrível para se viver individualmente, mas talvez não entrasse em colapso total. Seria um jogo de soma zero, brutal, mas estável. Já a pessoa estúpida, ao causar perdas para os outros sem ganhar nada em troca ou até perdendo junto, ela gera um prejuízo líquido. Ela destrói valor, bem-estar, recursos. A sociedade como um todo fica mais pobre. No gráfico dele, qualquer ação que caia à esquerda de uma linha diagonal específica, a linha POM na figura 3 do ensaio, o que inclui os vulneráveis com estupidez, os bandidos com estupidez e os estúpidos puros, tudo isso contribui para o empobrecimento geral. E é com base nessa ideia de impacto líquido, de destruição de valor, que o Cipolla propõe aquela teoria sobre sociedades que progridem versus sociedades que entram em declínio. Ele reforça de novo.
A proporção em estúpidas é a mesma em todas elas, lembra? Graças à segunda lei. O que muda, segundo ele, é a composição do resto da população e, principalmente, quanta influência os estúpidos conseguem ter. Numa sociedade em declínio, os membros estúpidos teriam mais liberdade, mais poder para agir, e aí o impacto destrutivo deles seria amplificado. E não só isso, mudaria também a composição dos outros grupos. Talvez um aumento de bandidos com estupidez, aqueles ineficientes que causam mais estrago do que ganham, entre quem manda, e um aumento de vulneráveis, pessoas que se deixam prejudicar, entre quem não tem poder. Enquanto isso, os inteligentes, que são quem geram progresso no modelo dele, seriam deixados de lado, perderiam influência ou até diminuiriam em proporção. Já numa sociedade que está crescendo, os inteligentes conseguiriam, de alguma forma, manter a turma estúpida, a fração sigma mais ou menos sob controle, e gerar ganhos suficientes para compensar as perdas inevitáveis e ainda ter progresso. Isso abre uma discussão bem complexa, né? Sobre como as estruturas de poder, como a sociedade se organiza, interagem com essa dinâmica toda. Cipolla menciona isso de passagem, falando como diferentes sistemas no passado, castas, religião, hoje, partidos, burocracias, até a democracia, podem acabar ajudando ou atrapalhando a subida de certos tipos ao poder. E ele faz uma provocação bem específica sobre eleições democráticas. Será que a própria existência daquela fração sigma de eleitores estúpidos, agindo de forma irracional, quer dizer, sem um ganho próprio claro, talvez até contra o interesse coletivo, como diz a terceira lei, não poderia acabar ajudando a manter uma fração sigma parecida de estúpidos também no poder? É uma reflexão meio incômoda sobre os limites da racionalidade nos nossos processos coletivos, né? Nossa, que mergulho profundo nessa análise do Cipolla. Recapitulando rapidinho, temos as 5 leis que pintam a estupidez como essa força constante, o tal do homos, que não depende de outras qualidades, que a gente sempre subestima, que age de forma irracionalmente prejudicial, causando perda sem ganhar nada, e, por isso tudo, é o tipo mais perigoso de pessoa. Temos também a divisão nos 4 tipos, inteligente, vulnerável, bandido e estúpido, baseada nos resultados das ações para si e para o outro. E a tese central dele: o maior risco para a sociedade não é nem a maldade calculada do bandido, mas sim a imprevisibilidade destrutiva do estúpido, que pode minar tudo. É uma visão que tira a estupidez do campo da falha individual e a coloca quase como uma constante do universo humano. No fim das contas, o Cipolla nos dá um modelo, né? Uma lente para a gente olhar as interações humanas, a sociedade. Não é uma bola de cristal, mas uma ferramenta de análise. Isso talvez deixe a gente com uma questão para pensar. Se esse modelo ajuda a gente a identificar certos padrões, a ação que causa dano sem benefício, a nossa tendência a subestimar isso, o impacto que pode ter, será que ter essa consciência poderia de alguma forma mudar as nossas escolhas, a nossa forma de navegar no dia a dia, seja no trabalho, na vida pessoal? Será que reconhecer esses padrões, como o Cipolla propõe, poderia ser um primeiro passo, mesmo que pequeno, para tentar diminuir um pouco desse empobrecimento geral que ele descreve? Fica aí a pergunta, né? Para a gente refletir.